Fala aí! Boa tarde. Hoje, nessa segunda-feira, mais um episódio do nosso podcast Conversa com Café. Tema hoje bem interessante para brilhantar nossa tarde. Nós temos aqui as convidadas do nosso primeiro integrado C, aqui da nossa escola ETEC. Nós temos a Juliana Santos e a Isadora Oliveira. E elas vão trazer um assunto muito bacana para a nossa conversa aqui, que é sobre a questão do cavalo crioulo. Eu, particularmente, estou curioso, porque o cavalo olha para todos, tudo é a mesma coisa, não tem muita diferença, e é verdade, né? Eu pouco conheço, né? Mas vejo que cavalo crioulo, eu toda hora estou escutando na mídia, nos concursos, parece que está dentro da nossa história, da cultura gaúcha. É isso mesmo? Como é que se deu isso aí? A gente vai falar um pouco sobre como o cavalo chegou na América do Sul. E a gente decidiu falar sobre isso por causa que é algo que a gente tem desde pequena, sabe? Os nossos pais criam cavalos crioulos, a gente cresceu andando e indo para rodeio, cultivando mesmo essa tradição. Então, para nós é algo muito significativo, que a gente tem uma paixão muito grande. Ele pode pensar que, de certa forma, então, o cavalo crioulo, ele já faz parte da nossa identificação como gaúcho, é isso? Sim. Tá, tem outras raças também, né? Mas o cavalo crioulo parece que então é o símbolo, né? Pois é, e como é que, então, havia o cavalo antes, em dado momento, ou ele chegou? Como é que foi isso? Como é que foi? Eles foram trazidos pelo rei da Espanha, Pedro Mendonça, no século XVI. Oh, que chique! Então, espanhol, é isso? Muito século XVI. Século XVI, tem quase 500 anos já, então, que já está aqui no nosso continente, né? Pois é, e aí? Como é que foi essa história? Veio para cá, trouxeram aqui, mas para quê? Para trabalho, para prova? Como é que foi no momento inicial? Os espanhóis que viviam em conflito com os índios começaram a utilizar os cavalos para assustar eles, já que na época os cavalos eram desconhecidos dos índios. E devido a guerras e ataques dos índios, a colônia que foi criada por colonizadores espanhóis foi deixada por eles e ficaram por volta de 44 cavalos, que fugiram para o campo. 44 cavalos, que coisa legal. 44 cavalos virou esse universo hoje, depois de quase 500 anos, é isso? Muito bem, então eles ficaram soltos, é isso? E aí, como é que foi depois, então? Porque, será que alguém resolveu, então, depois pegar esses cavalos que estavam mais soltos? Como é que foi isso? Na primeira metade do século seguinte, já havia 10 mil cavalos. Foram se procriando. Se tornando milhões ao longo dos anos. Sim. Os cavalos tiveram 300 anos soltos no Chile, Brasil, Uruguai, Paraguai e no Pampa do Rio Grande do Sul. Mas a região basta. Por isso, a raça crioula não é feita em laboratório. Foi solta no Pampa uma seleção natural. Sim. Então isso aí tem a vantagem de ser uma raça extremamente adaptada às condições de clima e alimentação e tudo mais, as doenças possíveis. Daí essa rusticidade, esse resultado fantástico que é hoje o cavalo crioulo. Sim. Muito bem. Tá, e nas propriedades de vocês lá, quando criança, então vocês criam lá também, então tem cavalo lá. E aí, basicamente para trabalho ou para provas que vocês têm cavalo lá? Na tua propriedade, na tua, por exemplo? Aí. Em casa lá a gente cria para cuidar, né, ali do gado. Sim. E também para rodeio. Meus pais, minha família gostam bastante. Sim. Lá em casa também, a mesma coisa. A gente cria para ajudar no campo. E quando quem vem assim vamos dizer que eu não fosse um gaúcho, não fosse daqui, né? Quando a gente quer ver assim, saber qual, não sei se é cavalo é crioulo ou não, raça cavalo crioulo não. A gente consegue ver assim alguma característica que a gente pode dizer, olha, isso aqui é bater o olho e isso é do cavalo crioulo? Tem uma postura, um porte físico, tem alguma coisa assim que identifica? Pelagem, por exemplo, ou não? Jeito de andar, tem alguma coisa ou não? Acho que a gente dizendo é diferente do que vendo. Sim. Então acho que eu, pelo menos, não sei dizer o que tem que ter. Sim. Mas vendo, dá pra saber se é crioulo ou não, porque tem diferença dos outros. Assim, se tu vê um quarto de milha, um árabe, um peixeirão, não sei. Tem muitas raças. Muito bem, interessante. Tem algum animal dócil?
De fácil convívio ou tem um temperamento um pouco difícil? Como é que é o cavalo crioulo de vida? Olha, eu acredito que é dócil, né? Porque a gente consegue lidar com ele. Tem tantas provas que a gente pode fazer com o cavalo crioulo. Sim, muito bem. Bom, e o cavalo que vai para por exemplo, essas provas, né? Tem o freio de ouro, por exemplo, tantos concursos por aí, né? Isso ele precisa ser treinado desde novinho lá, outro ainda, ou ele pode ser tomado, ensinado um pouco mais tarde para essas competições? Normalmente, como é que o pessoal faz? Geralmente, eles domam a partir de 2 anos. A partir de 2 anos. Mas, por exemplo, lá em casa, eles já domaram até com mais idade. Com mais idade. Então, quer dizer que é um animal que tem facilidade de aprendizado. A gente pode dizer isso, então, né? Muito bem. Pois é, e teve aqui, ó, até olhando aqui, né, tem a questão de que teve um momento que reconheceram essa raça, né? Teve um reconhecimento do cavalo crioulo, né? Quer dizer, ele estava a campo, né? Ele era um animal solto. E aí, né, os gaúchos, talvez por necessidade de trabalho, na vida do campo, né? Já perceberam que tinha um animal adaptado aqui, acabaram fazendo dele um pertencente da rotina, da família, do trabalho de campeiro, né? Isso demorou muito para esse reconhecimento? Primeiro, reconheceram oficialmente a raça na Argentina. Na Argentina. Em 1922. Em 22. Ou seja, 103 anos, né? 103 anos, então, oficialmente, o cavalo crioulo é reconhecido como? Sim. Bom, interessante. E aqui foi em 28 de fevereiro de 1932, se eu não me engano. Ah, E a partir daí ele foi reconhecido pelos estancieiros. E um desses era Felisário Sarmento. sim. Acho que era da estância São Francisco, da Cabanha, não Sim. me recordo bem. Ah, sim. Do Ares. Sim, e criaram também a BCC, Sim. que é a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. E a sede escolhida foi para ser em Pelotas, na sede de Pelotas. Olha que legal. Quer dizer, a sede hoje é aqui, então. Tá, então o cavalo crioulo, a importância dele já se expandiu além do Rio Grande, aqui, vamos dizer, da campanha, já está Brasil afora, é isso? Sim. Muito bem, interessante. Tá, e aí, Brasil afora, provas, trabalho, vida campeira, está sendo aproveitado para isso tudo? Fora do país, ou ficou mais na questão aqui do sul do continente? É reconhecido, por exemplo, na Europa também, junto dos outros concursos, outras raças, como é que está? Ou ele tem que conquistar um espaço ainda? Como é que está hoje? É só mais aqui, acho que na América mesmo. Sim. Nos países Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Brasil, que até criaram a FIC, que é... A FIC é? Federação Internacional de Criadores de Cavalo Crioulo. Ah, então tem uma grande importância aí, né? Muito bem. Que até agora o Chile ele não faz mais parte da FIC, porque ele não quis que o cavalo crioulo fosse chamado de crioulo, que ele fosse chamado de chileno, mas é o mesmo cavalo. Ah, sim, porque no momento inicial lá teria a raiz lá no Chile, é isso? Então eles estão buscando uma identidade própria deles, uma marca deles no local. Mas é o mesmo cavalo. Sim, isso. Interessante, né? Tá, e aqui que eu sou, nossa região, tem criadores também de cavalo crioulo? Ou o pessoal só compra e traz para cá? Como é que está funcionando isso? Aqui. Eu, no outro pod, eles estavam conversando que tem aqui, bem pertinho aqui da Glória, aqui do primeiro distrito, tem uma cabanha que já faz tempo que vem criando cavalo crioulo, também aqui no sul. Né? E participo de eventos, participo do Freio de Ouro e por aí afora, né? Então, o Rio Grande do Sul também está inserido nesse universo, né? No cavalo crioulo. Né? E Pelotas está na sede, né? Aí eu vi aqui tem é uma raça isso, né? Não, um estudioso, né? O Aimé. Que é o Aimé? Aimé não sei se é certa a pronúncia, Taitfel, é isso? Taitfel, não sei. Aimé, vamos ver. Aimé. Primeiro começar falando de Dom Emílio, por causa que acho que não dá para chegar em Aimé sem falar em Solonê. Sim. A família de Dom Emílio veio morar em Buenos Aires
na Argentina, na Estância Cardal, nos meados do século XIX. Certo. Dom Emílio, ele estudou veterinária na Faculdade de Buenos Aires, trabalhou lá e descobriu uma paixão pela criação de cavalos. Ele se Então, convenceu sim. que os cavalos selvagens do Pampa, eles eram ótimos para trabalho no campo. E decidiu procurar nos lugares mais remotos, como a Patagônia, por cavalos descendentes diretos dos cavalos espanhóis. Quer dizer que lá, a princípio, estariam mais isolados, lá, e lá Sim. ele foi buscar a origem antes dos cruzamentos. Sim, Tá. que foram uma seleção natural naquela. Sim. E visitando tribos, ele escolheu 3 éguas de carne, que ele trouxe para o Cardal em viagens que duravam cerca de 6 semanas. Acho que ele reuniu 84 éguas e alguns garanhões. Isso lá na Patagônia, você entendi? Trazendo. Isso. Resgatou de lá, selecionou e trouxe cavalgando. Sim, ele Sim. descarta as melhores características. Sim. A chamada seleção morfológica. Uhum. E isso aí teve um papel importante depois, para não chegar nos dias de hoje, então? Será que teve alguma contribuição lá? Porque ele selecionou uma genética, né? Um grupo lá, né? Dali, talvez, imagino eu, que ele deva ter, depois disso, vendido os reprodutores, né? E aí ele depois vendido, e essa genética deve ter ficado por aí, contribuído para hoje, né? Ele procurava um cavalo. Ele procurava um cavalo que fosse veloz, ágil e de boa índole. Ele estabeleceu padrões que esse cavalo tinha que ter, que era de 1,52 m de alçada, pescoço musculoso, ombros robustos e cabeça pequena. Então não foi bem assim, teve todo um processo de seleção. Daí ele conseguiu encontrar esse perfil, então, a princípio, nesses animais? Sim, aí quando a raça foi realizada na Argentina, Sim. Ele começou a visitar as fazendas. Certo. E a partir daí ele procurava os cavalos que se enquadravam na raça. Ah, entendi. E aí, para registrar, no caso. Sim, ele, na verdade foi, digamos, entre aspas, foi melhorando, apurando a genética, então, Sim. à medida que ele foi encontrando, fez uma seleção nova. Interessante, tá? E depois, como é que se deu essa questão aí adiante? Aí, É. a Aimé, ele descobriu, o grande sono dele, ele é um suíço. Ah, um suíço. Cavaleiro Então, suíço. eu saber quem era o Aimé. Era um suíço da moradora aqui, do continente, ou estava na Europa? Ou estava vivendo aqui? Não se sabe, tá certo? Não se deu certo. Tá. Mas ele mandou mensagem, uma carta, no caso, Sim. para Solané, indagando ele se ele tinha cavalos que conseguiriam percorrer 16 mil quilômetros, de Buenos Aires até Nova York. Desafio. Com certeza. E aí o Solané? Solané, ele sempre confiou dos seus cavalos, disse que eles Sim. chegariam até o Polo Norte. Ah, um pouquinho adiante. Porque a gente... Um pouquinho adiante. Não só 16, né? Mas tinha margem ainda, né? Que interessante, né? E aí, deu certo? Ele, na verdade, verificou isso, testou os cavalos ou conseguiu para fazer essa prova? Eu não. Não foi. Os cavalos escolhidos foi Mancha de 16 anos e Gato 15 anos. Eram 2, então. Isso, 2 cavalos. Mancha e o gato que eram chamados de cavalos, né? Tá. E 23 de 4 de 1925 começou a jornada. Eles passaram por florestas, penhascos, por desertos, que os dias sem tomar água, passaram fome, frio, até em 2 anos, assim, já estavam no Panamá. Os cavalos estavam dando conta do tal desafio. Sim. Em diversas condições. Tá. E aí, Panamá e... A partir daí, acho que eles chegaram nos Estados Unidos depois de 3 anos. 3 anos, então. Foram recepcionados pelo presidente dos Estados Unidos, Calvin, que recebeu eles. A Aimé, ele disse que sempre cuidou do bem-estar. Cuidou dos animais, por assim dizer, Ele isso? sempre tentou cuidar Zelou deles. pela saúde dos animais. Saúde dos animais. Apesar do desafio grande, mas os animais estavam sendo preparados, digamos, cuidados com isso. Sim.
mundialmente conhecida. Ah, Todas as pessoas, eles ficaram famosos, todos queriam ver, falar com a Imer, queriam ver os cavalos que diziam ser parentes dos Mustangs americanos. sim. E aí, acho que foi isso. Então, na verdade, esse desafio, digamos, foi um divisor de águas, então, para o reconhecimento da qualidade da raça cavalo crioulo. Isso foi muito importante. Interessante, né? Isso aí foi a promoção então, que realmente colocou isso no cenário digamos, da pecuária, né? Mostrar a resistência mesmo do cavalo crioulo. Sim, e é lógico que os animais estavam há 400 anos mais ou menos aqui já, né? Desde quando chegou os primeiros lá da Andaluzia, né? Da Espanha. Vivendo num clima, nas condições todas, já geneticamente, com certeza teve tempo para se adaptar, né? Interessante isso, né? Pois é, mas aí, Juliana, teve aí, feito isso aí, eles ganharam esse título, esse reconhecimento, mas um dia esses animais faleceram, é isso? Né? Como é que foi essa questão? Eles, depois da prova, não sei se você sabe, depois da prova lá desse reconhecimento, eles ficaram por lá, voltaram para o seu local, ou como é que... Ou você sabe só que eles faleceram depois do tempo? Como é que foi isso? Não sei, eu sei sim. E Mancha durou até os 36 anos. Ajudou bastante. E Gato sobreviveu até os 38 anos. Isso aí, o que seria... Um cavalo de hoje vive isso ou vive um pouco menos? Foi mais ou menos isso aí. Cerca de 30 anos, né? Então eles foram longevos, teoricamente. Viveram muito. Além, um pouco mais do esperado, então. Saudáveis, então. Né? Pois é. E aí, essa questão é o cardal, né? O cardal. O cardal. É o cardal, no caso, é a instância mesmo do Emílio Morato. Mancha e Gato, Sim. eles foram encalhados no Museu da Argentina. Olha só. Então hoje é objeto de visitação. Sim. E os restos mortais deles foram para o cardal, que do Emílio Solanet ergueu uma linda lápide para eles. Mas tu vê, olha, e quem é que ia imaginar, né? Porque eu sempre ouvia falar cavalo crioulo, eu ouvia falar cavalo, mas não sabia que tinha uma história tão linda assim, né? Sim. Então, na verdade, são símbolos, né? Com certeza. Tem até música deles, da El Cardal. Da importância que foi do Emílio Solanet. Sim. Essa música, ela é do cotidiano, assim, da nossa cultura, essa música, não? Sim. Tem um refrãozinho aí? Tem uma palhinha, não? Ah. Tem uma palhinha, ou os versos. Alguns versos, o que diz, por exemplo, você pode dizer? Você não precisa cantar, mas se tu sabe, lembra? Um trechinho, porque a gente está curioso agora, né? Ver, né? Que seria uma homenagem, né? Então, né? Essa música, na verdade, a composição tem que ser uma homenagem ao cavalo crioulo, é isso que eu estou entendendo, né? Sim. Eu, particularmente, eu gosto muito de escutar do José Cláudio Machado. E ele tem várias músicas assim, o Cardal, que fala da história, e lá em Fernando Meiro também. Então ele tem temas direcionados ao cavalo crioulo, então. Sim. Especialmente com composições para isso. Sim. Eu não lembro de ter escutado, mas ou talvez até passou e não soubesse o significado, né? Que geralmente essas músicas, elas não são muito reconhecidas, o pessoal não busca muito, né? O pessoal que não é desse meio do cavalo, não gosta, ou não gosta de música, não sei, não procura muito essas músicas, né? Sim. Elas são mais conhecidas. Entendo. Muito interessante, né? Pois é, então, para vocês que estão hoje aqui fazendo técnica agrícola, né, nosso integrado, vocês que vêm da campanha também, do interior, que tem do sangue já desde criança, vamos dizer assim, né, esse contato com o campo e com o cavalo crioulo, né, vocês devem talvez ter na memória, lembrar, quando foi a primeira vez que cavalgaram. Ou quase isso. Um cavalo. Tem ou não tem isso? Juliana, te lembra? Ou algum momento que cavalgou assim que te marcou? Um passeio a cavalo? Como foi a primeira vez? Como é que foi esse contato teu? Consegue te lembrar? Da tua infância? Talvez da infância, não sei. Desde pequena sempre teve na minha volta, meu meio, meus pais. Meu pai, meus irmãos sempre andavam, então eu andava com eles, assim. É natural, né? Muitas vezes o bebezinho que é recém, né, mal bebê mesmo, e os pais já colocam na garupa junto, levam no colo,
E já vai cavalgando, né? E quem é que tá ali? Um cavalo crioulo. Sim. Que interessante, né? E tu, Isadora, tem alguma memória assim? Olha, quando era eu me lembro de um dia específico que eu fui muito feliz, porque antes eu só andava assim, a cabresto, né? Porque aí levava, era pequenininho, aí levava minha água a cabresto. E aí um dia disseram assim que eu ia mais andar a cabresto, né? Puxando. Sim, para quem não sabe, a cabresto é conduzir o animal Sim. pela cordinha ali, é isso? É Não, que como é que é? minha égua, a Rosília, era meio maniática. Rosília. É por causa da pelagem, Sim, entendeu? Era o nome dela. Sim. E aí ela parava assim no meio do campo, do nada, assim, ela dava meio maniática. Né? Uhum. Então aí eu fiquei muito feliz no dia que disseram assim que eu ia andar Então, sozinha. Sem puxar. Isso é importante, né? E ela tinha uma simpatia por ti? A égua, Rosília? E eu tinha um carinho muito grande por ela também, porque ela nasceu pertinho do meu aniversário. Eu nasci dia 23 de outubro, ela nasceu dia 28 de outubro. No mesmo ano. Sim. E aí, quando ela foi pra lá, sabe? Então tem todo eu tenho muito carinho. Tem uma ligação. Sim. Uma ligação afetiva. Pois é, e aí então a gente vê, tem um animal que então, é tão bom, é tão rústico, né, no sentido da sua condição física. É um animal que serve muito para a lida campeira, né? A gente tem no trabalho de campo, né? Mas pelo que vocês contam, é um animal que também ele é talvez quase como alguém que faz parte da casa, da família, ele é muito dócil, ele é amigo, companheiro, é isso? Né? Vocês foram chegando lá. Esse teu cavalo lá que tinha lá, qual era o nome? Era cavalo ou égua tinha lá teu? Quando eu era pequena, tinha uma égua. Uma égua. Chamada Jade. Jade. E agora não tem mais, né? Não, meu pai vendeu ela. Vendeu, né? Ficou pequena, né? Acho que Eu chorei. Pois é, então por que pra ti foi um choro o dia que vendeu a Jade? Porque desde quando eu nasci, ela já estava lá. E aí ela sempre teve na minha vida durante uns quantos anos, quando eu era pequena. Sim. Aí quando meu pai decidiu vender ela, eu fiquei muito triste. E quando tu estava lá, assim, chegando ao campo, correndo e tal, ela te enxergava? Te reconhecia? Não, porque eu não lembro muito disso. Não lembro muito disso. Mas ficou uma ligação, né? Porque tu tava, né? Eu gostava muito dela. E a Rosília? A Rosília te vê lá, assim, ela relincha quando te vê de longe? Ou não? A Como é que Rosília, é? ela teve... Ela já nem é mais nossa agora. Sim. Mas eu sempre tive um carinho muito grande pra ela. O pai, quando ele me vendeu, eu fiquei muito triste porque eu chorava. Também, né? Mas depois eu tive... Eu andei bastante tempo no museu, acho que... Não sei quanto tempo, mas depois eu andei mais ainda na Pretinha, que era a filha dela. E essa égua também foi muito especial pra mim. Então, e depois que o pai vendeu ela, eu acho que foi um divisor de águas, porque assim, depois eu não conseguia andar em cavalo nenhum, Sim. Eu achava que eu ia cair de todos. Sim, tinha confiança nela. Eu tinha confiança nela. E aí... Talvez ela até te entendesse também. Sim. Porque a gente fala muito essa questão da cultura do gaúcho, nessa ligação entre os símbolos, desse universo das representações, o cavalo está muito ligado à nossa vida, né? E aí o cavalo crioulo, pelo que a gente está entendendo, o cavalo crioulo, ele é esse patrimônio. Ele é muito mais que apenas um cavalo que está ali a trabalho, mas é esse que estabelece daqui a pouco esse laço afetivo. Então a gente pode dizer assim que não é por acaso que tem um museu hoje em homenagem, que tem pessoas que se desafiaram, se propuseram a resgatar lá na Patagônia, lá as origens, e que hoje é um cavalo que tem as entidades que representam, tem um cavalo premiado, participa, por exemplo, do nosso freio de ouro aí, né, todos os anos. É um animal que já tem um reconhecimento internacional e é nosso. A gente pode dizer, né, porque a integração do Pampa aqui, seja lá os chilenos reclamando, o direito de nascença, vamos dizer, né, mas seja os uruguaios, os argentinos, aqui os paraguaios e os brasileiros aqui, mais os gaúchos, né, na verdade a gente tem uma identidade, eu acho que até meio irmã, né, e aí, pelo que parece, o cavalo crioulo está nessa identidade que nos une, de certa forma. No trabalho, no laço afetivo e nos concursos aí premiantes da Câmara da nossa economia.
Tudo bem. Muito interessante. O que mais vocês gostariam de dizer sobre a questão do cavalo crioulo? Estamos quase fechando já o nosso tempo, né? É isso aí. Muito bem. Foi um desafio trazer esse tema para o nosso podcast, Conversa do Café. Como é que foi? Foi. Tá bom? Foi. E aí, Juliana? E aí? Foi? Eu já tinha um pouco de conhecimento sobre a Maria Salomé, sobre um pouco dessa história, Sim. Principalmente da El Cardal. É. Só que eu nunca tinha. Meu pai sempre falou, né? Sim. O pai ele pesquisa, ele olha muito vídeo sobre, ele, Sim. sabe, ele gosta muito. Sim, entusiasta. Sim. Entusiasta. E tem o programa Cavalos, ele sempre assistiu, assim, então conta também a boa parte dessa história. E eu sempre falou, eu sabia o que era, mas eu nunca tinha pegado assim pra saber de fato o que falava, Sim. o que era, o que aconteceu Estudar mais mesmo. afim. E aí foi o momento que surgiu isso aí. Porque logo quando a gente estava explorando os assuntos lá para o podcast nosso, já saiu o tema lá. E para ti, Juliana? Eu escolhi falar crioulo porque eu gosto muito, sempre teve no meu meio, né? Sim. Mas eu não conhecia esse tipo de noemi que fala de expressão cardal. Sim, pois é. Só que aí a Isadora falou pra gente juntar. Sim, vocês Os estavam dois com o temas. mesmo interesse, digamos, né? Porque era bem parecido. E eu não conhecia, sim, mas eu adorei conhecer, achei bem legal o assunto. Muito bem. Vocês estão de parabéns, né? O tema é bastante rico, acho que assim, o pessoal que está assistindo, os seguidores depois podem lá avaliar também, compartilhar, né? E curtir, enfim, o episódio, né? Mas eu praticamente considero, assim, riquíssimas histórias, informações que vocês contaram aqui. Com certeza, acho que muita gente não imagina isso. A gente tem o cavalo crioulo tão enraizado que parece até que é um animal que está aí, né? Tá aí, né? Mas eu acho que muita gente não imagina, nem imaginava, porque agora a partir do podcast, né, o pessoal vai se inteirar, né? E daqui a pouco o pessoal pode estudar mais e buscar, né? Caso tenha interesse, pelas informações que vocês recebem. Tá? Então, de certa forma, aqui, né, nós vamos fazer o nosso fechamento. Te agradeço, né? Nós nos agradecemos pelo trabalho da equipe, né? Nosso pod é nosso, né? Nossa equipe, né? Mas eu acho que vocês foram muito bem. Foram muito bem. E assim se propuseram a desafiar também o momento aqui de vir, falar de um tema, né? De chegar aqui, expor, né? Mas foi muito bacana. Muito obrigado. Apesar do meu nervoso. Isso faz parte. A gente... Foram bem. Acho. E pessoal, vamos bem? Salve de palmas aqui. Graças. Eu que agradeço também, né? Eu agradeço muito a todos nós, tá? Uma lembrancinha, mais uma, acho que tem, tá? Agora mais uma aqui, né? Do nosso podcast. Uma boa tarde. Sigam aí o nosso canal.